Olá, alunos do curso de formação profissional em psicanálise. Eu sou a professora Esther Santos, estou aqui para mais uma aula. Aliás, hoje a gente começa a primeira videoaula do módulo Ética Psicanalítica. Eu quero te convidar para que a gente venha discorrer aqui sobre este assunto. Mas antes de falarmos de ética, nós vamos estar falando de filosofia. Mas tem uma ligação entre um e outro? É o que nós vamos ver, tá bem? Então vamos lá. Antes de abordarmos a respeito da ética psicanalítica e do termo ética em si, vamos entender um pouco sobre filosofia. Talvez você esteja imaginando o que a ética tem a ver com a filosofia. Pois é. Vamos lá. Se levarmos para o campo da ciência, a ética é uma área da filosofia que estuda a conduta humana. Nos estudos são investigados os princípios que motivam, que distorcem, que disciplinam ou orientam os comportamentos humanos. A ética é uma disciplina da filosofia que busca entender o modo como o ser humano deve agir, com base na análise moral dos hábitos e dos costumes de uma determinada sociedade. A ética é um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. Partindo do pressuposto de que a ética estuda o comportamento humano, é de suma importância compreender as coisas e os fatos que envolvem o ser humano em sua realidade de vida. Como entender a visão do mundo? Como se situar diante do mundo físico e de tudo que está sendo oferecido na contribuição das experiências? Daí a importância de falarmos um pouco sobre a filosofia, porque ela permite ao ser humano compreender melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o cerca, questionando os valores, os conceitos, os projetos e comportamentos, sejam eles individuais ou coletivos, pessoais ou comportamentos sociais. Vamos lá. Uma das funções da filosofia é o refletir sobre o refletir. Através do filósofo, ou através não só dos filósofos, mas através do ato de filosofar, podemos saber mais a respeito da capacidade reflexiva, pois sem refletir não podemos pensar de forma ampla e não poderíamos ser livres. Vamos entender isso aqui um pouquinho mais. Agir sem refletir significa não ser dono das próprias ações e não poderíamos nos mover pela própria razão. Quando adotamos um certo curso de ações sem refletir, nos tornamos pessoas autômatas, ou seja, agimos como robôs que não escolhem por si mesmos o curso de ação que eles irão adotar. Por esta razão é que a atividade reflexiva é a condição de possibilidade das decisões livres. Daí, entendemos que a filosofia tem a ver com a liberdade. Se a atividade reflexiva nos leva a ser livres, a filosofia pode ser vista como uma ferramenta essencial para a nossa liberdade. Ela nos leva a pensar mais claramente e a usar a capacidade de escolhermos sua plenitude. O exercício da filosofia é a expressão mais profunda da nossa liberdade.
a liberdade do pensar, a liberdade do refletir, que nos leva a agir livremente no que diz respeito às nossas ações, às pessoas que nos rodeiam, o país em que vivemos, as regras da comunidade onde pertencemos e os tipos de informações que nós obtemos, ou seja, se elas são verdadeiras ou se essas informações são falsas. Agora, qual é a concepção filosófica de homem? O que é o homem? Toda concepção do mundo e forma de agir partem de uma ideia de homem. O homem, ele é o ponto central de tudo. Olhando sob a luz antropológica, o homem é o grande tema da filosofia em seus comportamentos. Assim como a semente germina e produz folhas, flores e frutos, o pensamento que pensa produz conhecimentos, falas diversas. Produz o conhecimento que calcula, ou seja, a ciência, produz o conhecimento que imagina, ou seja, as artes, e confia com a fé e produz a filosofia. Nas tradições filosóficas, encontramos três principais concepções antropológicas. A primeira concepção é a concepção metafísica, onde a existência humana no mundo está na questão do ser, na unidade e na multiplicidade. Mesmo tendo tantas diferenças entre os seres humanos, existiria uma essência humana, um modelo a ser atingido à medida em que se dá o amadurecimento. Na concepção metafísica, a educação passa a ser vista num processo de aperfeiçoamento e desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, desenvolvendo toda a perfeição de que ele é capaz. Nesta concepção, a educação é centrada no interior do indivíduo e o modelo de homem é determinado a priori. A segunda concepção é a concepção naturalista. Nesta concepção naturalista, a ciência percebe regularidades na natureza e o homem procura encontrar as regularidades que marcam seu comportamento. A educação inspira-se numa metodologia que enfatiza a rigorosa programação dos passos para adquirir o conhecimento. Para Descartes, o filósofo, a mente tem primazia sobre o corpo. A terceira concepção é a concepção histórico-social. A grande contribuição da concepção histórico-social resulta em três aspectos. Primeiro, a preocupação com o processo, ou seja, onde nada é estático. Segundo, a preocupação com a contradição e a preocupação com o caráter social da formação do homem. Para o filósofo Rousseau, a visão do homem está no sentimento. Ele desloca o centro do processo educacional do mestre para o aluno. Para Hegel, o homem passa a ser como um ser no seu tempo. Já para Marx, os homens se definem pela produção e pelo trabalho coletivo. O homem deve ser compreendido como um ser real, um ser concreto, situado em um contexto histórico-social. A filosofia tem dois objetivos importantes. Primeiro, ela tenta dar ao homem uma visão unificada do universo em que ele vive. Segundo, a filosofia procura fazer com que a pessoa tenha um pensamento mais crítico ao aguçar sua capacidade de raciocinar com clareza e maior precisão. A filosofia possui um grande valor para as pessoas.
Ela pode fornecer uma estrutura racional com a qual podem pensar. Ela também examina fundamentos de outros estudos e procura organizar as conclusões de várias ciências para mostrar os diversos modos como elas estão relacionadas. Agora, o que é a filosofia ocidental? A filosofia ocidental é o estudo racional e crítico dos princípios básicos da compreensão. Ela se divide em 4 ramos principais: a metafísica, ou seja, questiona o que é real; a epistemologia, que questiona como se sabe o que é verdade; a ética, que questiona qual é a natureza do bom, qual é a natureza do religioso; e a estética, que questiona qual é a natureza do belo. Contudo, diversos compêndios, ou seja, diversos esboços, costumam relacionar os principais campos de domínio da filosofia. São eles: a teoria do conhecimento, a filosofia política, a filosofia histórica, a história da filosofia, a filosofia da linguagem, a lógica, a filosofia aplicada, a filosofia da arte ou da estética e a filosofia da educação. Também temos a filosofia pré-socrática, que são os filósofos anteriores a Sócrates, que viveram na Grécia, considerados os criadores da filosofia ocidental. A filosofia clássica, com Aristóteles, com Sócrates e Platão, também marcou o período filosófico. Temos também a filosofia medieval, e essa filosofia foi voltada para as questões religiosas, na preocupação com o problema da salvação em outro mundo melhor. Por volta do século III, o cristianismo já se havia estendido às classes mais cultas do Império Romano. Eu quero dizer para você, aluno ou aluna, que esse assunto é um assunto bastante extenso, que se nós estivéssemos aqui falando detalhadamente a respeito de cada filosofia, esta aula se estenderia bastante. Mas é importante que você pegue sua apostila e estude, porque cada parte, cada tipo de filosofia está bem explicado de forma bem detalhada na apostila. Está bem? Então é importante que você tenha assim um conhecimento a respeito dos fundamentos da filosofia, dos tipos de filosofia, né? Filosofia significa o amor ao conhecimento, o amor ao saber. E é importante entendermos filosofia para que a gente possa entender as questões da ética. Então, como eu disse no início dessa aula, para a gente entrar propriamente dito no contexto de ética, é importante entendermos a filosofia, para que a gente entenda que os pensamentos teóricos, filosóficos, contribuíram grandemente para a ética, porque a ética é uma parte da filosofia que explica a compreensão de mundo. E é importante que a gente entenda as questões da moral, as questões das regras, também entendendo o que é a filosofia, está bem? Então vamos lá. No período medieval se destacaram nomes como Santo Agostinho, Scotus Erigena, o médico e filósofo Avicena, o teólogo francês Pedro Abelardo e São Tomás de Aquino. E por fim, a filosofia moderna, a partir do século XV, fundada numa interpretação mecanicista e materialista do universo, e os que se baseiam na fé no pensamento humano como uma única realidade última. Esta interação reflete o efeito crescente das descobertas científicas e das transformações políticas na especulação filosófica. E para compreender a si
e o mundo, o homem moderno debruça-se ainda mais sobre o conhecimento. E essa teoria do conhecimento pode ser entendida como a investigação acerca das condições do conhecimento verdadeiro. Só há conhecimento quando o indivíduo consegue representá-lo mentalmente, ou seja, a sua realidade de vida, o seu mundo e os fenômenos que o cercam. Vamos terminar essa aula fazendo aqui uma indagação. É possível o conhecimento verdadeiro ou tudo é incerteza? O que você acha? Segundo o filósofo e escritor Arcângelo Buzzi, o conhecimento é a fabricação daquilo que é o ideal sobre a Terra. Eu espero que você tenha tido aqui uma ideia a respeito da filosofia, uma preparação para na próxima aula nós já começarmos falando a respeito de ética. E por fim, ética psicanalítica, que é o nosso assunto bastante importante, tanto quanto tudo que estamos abordando aqui na nossa aula. Eu fico por aqui e até a próxima aula.